Olá, nobres alunos do curso de Letras da Universidade do Tocantins, mais uma vez presentes com vocês, agora na disciplina de Língua Portuguesa 4, eu, professor Gleidson Carvalho, estarei a ministrar alguns conteúdos alusivos a essa disciplina e você que já está ambientalizado com a disciplina enfocada à leitura, à produção de textos, à linguística, à literatura, esta nossa área de conhecimento ela vai ser de fundamental importância para você conseguir ampliar um pouco mais o seu leque de entendimentos acerca da leitura. Quando falamos sobre leitura, vários conceitos nos vêm à cabeça, mas as aplicabilidades nós nos remetemos ao que vimos no ensino fundamental, no ensino médio ou na praxis docente, no cotidiano escolar. Entretanto, esta nossa disciplina ela vai abordar sobre um aspecto mais profundo. Renomados autores farão contribuições acerca dos processos de leitura, as fases da leitura, as formas com que a leitura ela se discorre no decurso da nossa aula, no decurso da docência, no decurso da prática pedagógica. É uma satisfação ter vocês conosco e nós iniciamos a aula 1, o nosso tema já específico sobre o que vem a ser a leitura que tem trazido diferentes perspectivas durante o campo histórico. Em tempos anteriores, o acesso à leitura, o acesso à informação, ele era um pouco mais reduzido. Hoje nós já temos diversas formas de acesso a esses mecanismos através do meio cibernético, através dos links dos textos, hipertextos e diversas formas hoje para que o livro, o material impresso, o material digital chegue ao estudante. Hoje não é impossível citar até que muitos alunos têm mais leitura do que os próprios professores. É uma prática constante e, em muitos casos, o próprio aluno ele domina alguns centros de leitura, alguns livros específicos, autores contemporâneos, dos quais, infelizmente, muitos docentes não tiveram a prática, não tiveram o contato, não tiveram incentivo ou instigação. Nem por isso, entretanto, o professor vai deixar de contemplar este questionamento dentro de sala de aula, este modo de levar a leitura para a sala de aula, este modo de conduzir a sua prática. Então, é mais uma vez satisfatório estar com vocês e vamos então à nossa aula. Temos aí o que é a leitura. Inclusive, quando nós falamos sobre o que vem a ser leitura, nós ficamos preocupados em tecer comentários vagos, comentários superficiais do que vem a ser leitura. A leitura que muitos enfocam no ensino fundamental, no ensino médio, ela passa por alguns pontos, alguns passos, os quais podem refletir no futuro deste leitor. O leitor que muitas vezes ele sai da esfera de mera decodificação de palavras para uma esfera de criação de conteúdos, criação de sentidos, criação de argumentos para poder interagir com o texto e fazer com que este material ele faça mais efeito na sua vida cotidiana. Ainda assim, quando nós colocamos sobre os olhares específicos da leitura, o ato de ler e as visões de leitura, eles são diferenciados de acordo com cada aluno. E é por isso que muitas vezes são falados esses assuntos dentro de sala de aula, nos cursos acadêmicos voltados para os múltiplos olhares dos alunos, os quais chegam na sala de aula já com domínio de conteúdo, já com domínio, uma experiência de vida. E é interessante ressaltar que essa experiência, ela jamais deve ser relegada a segundo plano, porque essa experiência de leitura, ela faz a diferença para que o aluno contribua no processo de ensino-aprendizagem. Ainda assim, nós temos que o conhecimento prévio, ele possui implicações, até porque este conhecimento prévio, ele pode fazer a diferença quando da leitura de determinado material. É importante, neste momento, ressaltar um pensamento de Paulo Freire, o grande educador da contemporaneidade, que trouxe a seguinte frase, veja aí, a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra. E a leitura a leitura da palavra, né, implica a continuidade da leitura daquele, ou seja, ter a leitura de mundo vai preceder a leitura da palavra, e quanto mais se tem a leitura da palavra, mais chances tem de o cidadão mudar a perspectiva de mundo. Então quer dizer que a produção de textos voltada para o meio acadêmico, ela tem um foco? Tem. A produção de textos voltada para o meio infantil, ela tem outro foco? Tem. A produção de textos voltada para o meio literário, ela tem aquele foco? Tem. Só que as pessoas, ao fazer parte desse universo, fazer parte deste conteúdo, ela precisa absorver conhecimentos sem deixar, entretanto, em segundo plano, o conhecimento prévio que ela está trazendo, porque aqueles conhecimentos vão trazer as implicações em cima do texto.
Eu, como produtor de texto, eu não vou fazer um mero sentido engessado, salvo se o foco for este, uma bula de remédio, um texto informativo, né? Um texto científico embasado em diretrizes previamente definidas. Se eu coloco em um texto mais amplo possibilidades diversas, múltiplas ideias e fins específicos, é evidente que o leitor, ele também, carregado de novas informações, aliadas às antigas, ele vai produzir novos conhecimentos. E com isso, a leitura ela terá o que nós vivemos a falar no curso de letras, uma leitura mais significativa, não é mesmo? Pois bem, ainda assim, fiz questão de trazer uma charge para que você observe com muita especificidade a seguinte situação. Leve isso como se fosse uma sala de aula, mas aqui nós temos um representante africano, um representante europeu, um representante das Américas, evidente, Estados Unidos, e um representante das Arábias. Para cada um deles, nós temos uma vivência, uma história, uma forma de ver o mundo e uma forma de interpretar as questões que são chegadas a ele. Veja como uma simples pergunta, ela tem diferentes implicações neste grupo específico. Vamos lá? O professor pergunta, um apresentador pergunta, enfim, qual a opinião de vocês sobre a escassez de alimentos no resto do mundo? Veja aí que são várias informações dentro de uma pergunta. Ele quer saber a opinião de vocês sobre a escassez de alimentos no resto do mundo. Eis que a África, para o conhecedor prévio, ele não sabe o que é alimentos, então isso para ele não vai ter significado. Para a Europa, não se sabe o que é escassez, então é evidente que já vai ter um foco diferenciado essa pergunta. Estados Unidos, a América propriamente dita, ela não tem interesse em saber, pelo menos em termos históricos, o que é o resto do mundo. E para a Arábia, para o sistema oriental, né, o que é opinião. O que é opinião? Então, quer dizer, um não sabe o que é opinião, um desconsidera o resto do mundo, um desconsidera escassez, não vivencia escassez, e o outro sequer tem acesso aos alimentos. Esta charge, ela evidencia qual é a perspectiva de informação que é chegada ao aluno. Se ele tem uma determinada vivência, ele vai ler aquela informação sob determinada perspectiva. É claro que, quando ele for fazer esta interpretação, é evidente que ele vai ter que trazer todas as informações sobre o que é alimento, sobre o que é escassez, sobre o que é mundo em termos geográficos e sobre o que é necessariamente opinião, emissão de opiniões. Aliás, emissão de opiniões tem sido um verdadeiro entrave no ensino fundamental e no ensino médio, quando o ensinamento ele acaba sendo engessado somente com estímulos de pergunta e resposta, sem a possibilidade de interpretações e argumentações. Continuando, nós temos aí, ainda com os pensamentos de Paulo Freire, que aprender a ler é necessariamente aprender a viver e propor alterações sociais. Veja que nessas alterações sociais, ao passo que se aprende a ler, inclusive pegando o exemplo de Paulo Freire, quando em 1980 fazia a educação voltada para adultos, pessoas que já estavam no nível avançado de idade e não tiveram acesso à leitura, eles começaram a ser instigados a partir de leitura via conhecimento de mundo. Exemplo clássico, quando nós tivemos aí a situação do ensinamento de Paulo Freire com adultos que tinham vivenciado períodos problemáticos de seca, períodos problemáticos da cana-de-açúcar em São Paulo, períodos problemáticos da economia no Brasil, eles tinham uma leitura do que estava acontecendo, não tinham uma leitura da palavra. A partir do momento que começaram a aprender a ler, conseguiram interpretar ainda mais a sua experiência e passaram, então, a viver de uma forma diferenciada, né? Daí a grande significação. Ainda temos modificações à medida das incorporações das experiências de leitura ou até o domínio de leitura em instrumento libertário. Veja que uma das obras de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, ou até Pedagogia do Oprimido também, elas abordam muito a questão do acesso à leitura para modificar a realidade existente. O contexto social ele vai ser alterado a partir do momento que as pessoas têm o acesso, conseguem interpretar e terem uma visão diferenciada sobre o que está acontecendo e o que pode ser feito a partir dali. Meras leituras, meras interpretações não vão passar de estímulos e respostas mecânicas. E este não é o objetivo da leitura propriamente dita. Ainda assim, nós temos que
Várias são as perspectivas de leitura, inclusive em questões históricas. Grécia e Roma era uma educação voltada para o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento da ideia, da argumentação, né? Aí nós incorporamos vários ensinamentos baseados na educação dessa época, só que hoje nós temos em vários episódios a educação voltada para o passar de ano. E aí a própria leitura ela fica relegada a segundo plano. Isso pode interferir na história, na geografia, na matemática, na interpretação dos textos matemáticos e por aí uma série de problemas oriundos dessa prática errônea. Ainda assim nós temos a questão, e fiz questão de grifar aí, né? Ler com os próprios olhos. Claro, isso aí não existe, essa expressão, mas como é que nós colocaríamos ler com os próprios olhos? O aluno ele precisa enxergar sob a perspectiva dele. Quando nós trazemos textos para a sala de aula, nós oferecemos ao aluno, neste oferecimento nós temos o quê? Algo já previamente definido. Tudo bem, se o professor entrega e instiga a leitura e a sua interpretação, ótimo. Difícil é quando se entrega o texto e se coloca prazos para a leitura, metas a atingir, cronogramas de resumo para se atestar a leitura ou não, aí evidentemente que nós vamos vencer o dia a dia e nós não vamos entrar no universo da leitura. Ainda assim, nós temos que a decodificação sem compreensão ela é inútil. E compreender sem decodificar, isso é evidente que já vai ser algo inexistente. Se eu decodifico, mas eu não compreendo, eu posso ler. Tem vários casos de alunos do ensino médio que fazem leituras em voz alta e nós perguntamos, o que você entendeu? O aluno ele não sabe. O aluno ele não entendeu. Ele, pera só um minutinho. Deixa eu ver de novo. Não, peraí, você acabou de ler. Mas eu não entendi. Então não adianta. Esta dificuldade ela está voltada para o não domínio das letras, do que está escrito, da interpretação daquilo, qual a problemática que aquilo infere no cotidiano e que reflexos aquilo tem para a leitura e a compreensão do texto propriamente dito. Ainda assim, nós temos que existe a decodificação mecânica, nós falamos aí, e o processo de compreensão. A decodificação mecânica, ela está voltada para aquele processo de ensino-resposta, uma teoria behaviorista, né? A teoria de Skinner, a caixinha do rato com dosagens de água, dosagens de alimento e breves tratamentos com choque. Ora, foram feitos experimentos desses, você lembra, né? A caixinha de Skinner, estímulo e resposta. Eu faço porque tem aquilo para fazer. Eu faço porque se eu não fizer vai acontecer isso. Esta não é a perspectiva de leitura. E já, quando nós falamos aí sobre o processo de compreensão, é uma perspectiva cognitivo-sociológica. Cognitivo-sociológica porque de cognição a pessoa trazendo entendimentos e sociológica porque traz interações sociológicas no meio em que ela está inserida. E aí aquela velha pergunta, e a sala de aula? Como ela está? Como está a sala de aula nesse processo de leitura? Infelizmente, nós temos que várias empresas, várias questões envolvendo a mídia, veja aí tem inúmeras empresas no cenário nacional, no cenário internacional, muitas presentes aqui no Brasil, muitas presentes no restante do universo, mas todas elas têm uma implicação. E aí, se for instigado somente o consumismo, se for instigado somente a leitura e a decodificação, muitos sabem quais são esses símbolos, mas não sabem a história, a utilização prática destas empresas no Brasil. Isso pode ser utilizado na história, pode ser utilizado na geografia, pode ser utilizado em diversas áreas do conhecimento. Só que é necessário saber diferenças, inclusive já voltando um pouco para o lado capitalista, né? A luta de classes proposta por Karl Marx, aí o aluno ele vai começando a perceber que o processo de leitura ele não está somente na decodificação, mas na interpretação do que aquilo infere no cotidiano, o que vai acontecer com o futuro que ele se insere. Ainda assim, nós temos que é importante estar conectado, inclusive Paulo Freire, ao abrir o Congresso Brasileiro de Leitura, ele coloca alguns pontos interessantes para você observar, que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Ainda assim, eu coloco o exemplo que o próprio Paulo Freire colocou, o exemplo da manga, né? As pessoas elas podem não ter o domínio da letra, mas ao observar, e Paulo Freire discorre isso com muita caracterização, né? Muitos adjetivos, ao observar uma manga a colhida ali, existem diferentes formas de interpretá-la, fazendo leituras. A manga
pode estar verde, de acordo com a casca, ela pode estar amarelada com pintinhas pretas, ou ela pode estar com várias partes escuras, né, negras. E aí, a partir daí, a leitura que se faz é o quê? Como está aquele fruto? Né? Como está aquele fruto? Isso não é necessário a leitura didática, a leitura das letras propriamente dito, mas é uma leitura de mundo. Né? Ainda assim, quando Paulo Freire fez, né, a abertura do Congresso Brasileiro de Leitura, ele colocou o quê? Que a percepção crítica, ela não é ainda instigada no ensino médio, e ainda assim, há uma necessidade de se recriar o mundo via palavras, a instigação do aluno para que ele conduza o seu processo de ensino-aprendizagem via leitura e produção de texto de forma significativa. Certamente terá mais qualidade para a execução das suas leituras. A leitura terá significados, o aluno ele sabe por que é que ele está pegando aquilo para ler, o aluno sabe para que ele está dominando aquele objeto. Né? O ato de ler, evidentemente, implica em percepção crítica, interpretação e reescrita do lido. Aliás, quando se tem contato com isso daí, o aluno ele vai entender, vai reescrever, e não só no formato de resumo, não só no formato de paráfrases, ele vai fazer a sua resenha, o seu resumo mais a sua crítica, para poder entender e aquele texto ter, de fato, significados para a sua prática pedagógica. Né? Fica aí para você sugestões de leitura. Nós citamos aí, e tem na bibliografia também, um livrozinho do que é leitura, da Maria Helena Martins, um livro muito bacana. Ainda assim, não podemos deixar de considerar Paulo Freire com a importância do ato de ler. 3 artigos que se completam, inclusive tema desta aula, e também a nossa grande companheira Isabel Solé, estratégias de leitura, as quais são direcionadas para o ensino fundamental, o ensino médio, a fim de que se consiga com a máxima prática possível, de forma pedagógica, de forma interativa e de forma produtiva, a leitura que tanto se procura no ensino fundamental e no ensino médio. Acesse os conteúdos, participe dos fóruns, estaremos à disposição a qualquer momento para atender. Um abraço e até mais.